Em 1952, apenas meio século após sua fundação, Cuba já havia tido 24 presidentes, quase um a cada 2 anos, 2 golpes de Estado e uma intervenção estrangeira. A jovem e instável república caminhava então para o regime ditatorial de Fulgêncio Batista. No mesmo período, o advogado Fidel Castro fundava uma organização paramilitar para derrubar a ditadura vigente pela via armada. Após alguns anos de guerrilha, os revolucionários liderados por Fidel Castro e o argentino Che Guevara venceram a guerra, destituindo o antigo ditador. O novo regime, porém, substituiu uma ditadura corrupta por outra. Sob o comando de Fidel Castro, milhares de cubanos foram fuzilados em paredões, transformando Cuba na mais sanguinária ditadura da América Latina. Nas décadas seguintes, Castro ameaçou, prendeu e exilou críticos, incluindo intelectuais, jornalistas e ex-aliados. A mídia estatal tornou-se porta-voz oficial do líder. Autoridades do regime censuraram livros, jornais, rádio, televisão, músicas e filmes, dificultando acesso à cultura. Até hoje, Cuba ocupa uma das últimas posições do Índice de Liberdade de Imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras. Geopoliticamente, Cuba se alinhou à União Soviética. A aproximação entre os dois países, inclusive, quase levou o mundo a uma guerra nuclear durante a crise dos mísseis de 1962, quando a União Soviética tentou instalar mísseis balísticos nucleares na ilha. Como reação, o embargo por parte dos Estados Unidos a Cuba, que dura até hoje, foi imposto. Na economia, a agenda também foi de inspiração soviética. Empresas foram estatizadas, a livre iniciativa criminalizada e o Estado passou a coordenar a economia. O resultado foi a estagnação da produtividade e a ineficiência econômica. Apesar disso, os problemas eram amenizados pela ajuda financeira e logística da União Soviética, bem como do restante do bloco comunista. Quando a União Soviética se dissolveu e a ajuda financeira russa a Cuba cessou, a economia cubana colapsou. Da noite para o dia, a ilha perdeu 80% das suas exportações e importações. Entre 1989 e 1993, a renda média cubana caiu pela metade para níveis inferiores aos de antes da Revolução. A desnutrição e a fome explodiram e os cubanos perderam, em média, 9 quilos de massa corporal no período. Um período difícil, um dos mais difíceis da nossa história. De lá para cá, Cuba passou por tímidas reformas em direção a uma economia menos fechada. O uso do dólar foi descriminalizado, o déficit fiscal reduzido e algumas atividades da iniciativa privada postas na legalidade. Apesar de interromperem um colapso que ameaçava a existência do regime castrista, essas medidas fizeram muito pouco para que o país finalmente passasse a crescer e se desenvolver. Hoje, Cuba é a mais longeva ditadura da América Latina e um dos países mais pobres do continente. Com a liberação da rede 3G no país em 2018, mais cubanos estão tendo contato com o mundo exterior e encontrando meios de se organizar para resistir ao regime. Nos últimos dias, milhares foram às ruas protestar contra a repressão política, a escassez de alimentos, vacinas, medicamentos e energia. O Novo se solidariza com os cubanos que vão às ruas pedir liberdade e democracia. Ditaduras são manchas na história da América Latina que deveriam ter ficado apenas como uma triste lembrança do passado.